believers, pessoas crentes, unbelievers, não crentes, nice people, gente simpática, not nice people, gente menos simpática, lonely people, hurt people. pessoas sós, pessoas magoadas. But the important thing to remember is we are Jesus' representatives in the mix. Mas o mais importante de lembrar no meio disto tudo é que nós somos representantes de Jesus. We're not just peacemakers, Não somos apenas pacificadores, but peace bringers, mas somos aqueles que trazemos a paz. joy bringers, Somos aqueles que trazemos a alegria. love bringers, Somos aqueles que trazemos o amor, sharing the aroma of Christ. partilhando o nosso amor em Cristo. Remember 1 Corinthians 13 last week? Lembram-se de Cristãos 31 na semana passada, Love is patient, em que o amor é paciente, love is kind, em que o amor é bondoso and my favorite, love is long-suffering. e que o amor é algo que é um sofrimento solitário. So on the 25th, or maybe the 7th of January, Então, no dia 25 ou talvez no dia 7 de janeiro, we celebrate. nós celebramos. But my question today is, what are we celebrating? Mas a minha pergunta hoje é: o que é que nós celebramos? What in total are we celebrating? O que é que na realidade nós celebramos? You can answer if you like. Vocês podem responder se quiserem. First two are easy. A primeira é fácil. The birth of Jesus, O nascimento de Jesus, God became man and lived amongst us. Deus que se tornou homem e que viveu no meio de nós. That Jesus' birth made possible the restoration of relationship between God and man. Com o nascimento de Cristo, que provavelmente se deu a restauração da nossa relação com Deus. That Jesus' birth began the season of grace. Que com o nascimento de Cristo começou uma época de graça. That Jesus' birth led to the birth of the church. Que o nascimento de Cristo conduziu ao nascimento da Igreja. A big one, that Jesus' birth we could finally see and understand the character of God. Que através de Cristo nós conseguimos perceber e entender o caráter de Deus. And the Holy Spirit was poured out on mankind. E que o Espírito Santo foi colocado sobre a humanidade. So that we could have a more intimate relationship with God. Para que nós conseguíssemos assim ter uma maior intimidade com Deus. Jesus, in fact, modeled this relationship for us. Jesus, de facto, trouxe-nos esta explicação para nós. There we are. Aqui temos. So that's what we're going to look at this morning. That's what we're going to look at this morning. Então é o que nós vamos ver esta manhã. Those 7. Estes 7 pontos. So let's turn to John 1. Vamos para João 1. And we'll start in verses 1 to 5 at the beginning. E vamos começar com versículos de 1 a 5, no início. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus' birth as a human is an accepted historical fact. O nascimento de Jesus, como um Deus encarnado, é um facto que é aceite na história da humanidade. No, it's not quite what I said. But was he, or is he, the Son of God? Como humano. But was he, or is he, the Son of God? Mas será ele ou é ele filho de Deus? See, ruined my second line.
People may ask us, how can you possibly believe in the virgin birth? As pessoas perguntam-se como é que podes acreditar no nascimento de uma virgem. This is the 21st century. We don't believe that. Nós estamos no século XXI, nós não acreditamos. But it's actually very easy to understand and believe it. Seria mais fácil se nós acreditássemos. Look at verse 3. Vejam o versículo 3. All things were made through him, and without him nothing was made. Tudo foi feito por ele e através dele. Jesus, before he came to earth, was the creator of all things. Jesus, antes de ter vindo à Terra, foi o Criador de todas as coisas. So we know Jesus existed before creation because he did it. Nós sabemos que Jesus existia antes da criação porque ele o fez. So let's go to verse 1. Vamos então ao versículo 1. Jesus was God and with God. Jesus era Deus e estava com Deus. So before he was excuse me. So before he was born in Bethlehem in human form, he was spirit. Antes dele nascer em Belém, ele já era um espírito. He was God, Ele foi Deus, but he was not called Jesus or not named Jesus until he was born in Bethlehem. mas ele não foi chamado de Jesus ou com o nome de Jesus até ele ter nascido em Belém. So all the things we know about God are true of Jesus. Então todas as coisas que nós sabemos de Deus foi através de Jesus. He was all-knowing. Ele era, apesar de sabermos, He was all-powerful. ele era todo-poderoso. He was present everywhere all the time in spirit. Ele estava presente em todo lado em espírito. He was perfect in love, Ele era amado perfeitamente, eternal, eterno, infinite, infinito, holy and unchangeable. santo e contínuo. Jesus had to set aside his deity. Jesus has to Set aside his deity. 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 Não sei o que é que quer dizer. It's God part. Obrigado. Jesus teve que se pôr ao lado da sua divindade, Set aside his majesty pôr-se de parte da sua majestade for just a little while to come and live like us as an ordinary man. para poder viver conosco como um homem simples. Paul explains this in Philippians 2. Paulo explica isto em Filipenses 2, Philippians 2, 6 to 8. Filipenses 2, versículos 6 a 8. Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que seria algo a que ele se devia apegar, mas vaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte e morte de cruz. It's amazing what a sacrifice of love Jesus made for us, isn't it? É maravilhoso o sacrifício de amor que Jesus fez por nós. To come down from heaven to rescue us. Descer dos céus para nos vir salvar. Jesus, the man on earth, for a limited time, was no longer all-knowing. Jesus, o homem na terra, por um tempo limitado, não era conhecido de nós. No longer all-powerful. Não era mais poderoso. No longer always present everywhere. Não era mais o omnipresente, presente em todo lado. Jesus became for a while a helpless baby. Jesus veio do nascimento de uma criança, Baby. de um bebê. He was born to a poor but devout family. Ele nasceu de uma família pobre,
He was born in an occupied country. Ele nasceu num país que era ocupado. As a human baby, he had to grow and learn just like every other baby. Como um bebê, ele teve que passar pela fase do crescimento, viver como uma criança e crescer. As Emmanuel, God with us, Como um homem de Deus no meio de nós, he had to grow in his relationship with his Heavenly Father. ele teve que crescer no seu relacionamento com o seu Pai, Deus. Grow in that relationship just as he grew in a relationship with Mary and Joseph. Crescer nessa relação da mesma maneira que ele crescia na sua relação com Maria e José. That's very hard to understand, isn't it? God É came to difícil, earth, é difícil de entender isto, que Deus veio para a Terra yet he had to grow. e tinha que crescer. Yet still he was God. E, no entanto, ele era Deus. The key differences in Jesus' birth were De- key differences in Jesus' birth. As grandes diferenças no nascimento de Jesus, He was born without sin or a sinful nature. ele nasceu sem pecado e sem uma natureza pecaminosa, And he was born spiritually alive. e ele nasceu espiritualmente vivo. Jesus being continually spiritually alive, that's the eternal God element. Jesus, tendo nascido espiritualmente vivo, era o contínuo com Deus. It's important to recognize and understand that Jesus was both fully God and fully man. É preciso entender que que Jesus era completamente Deus e ao mesmo tempo completamente humano. As Paul explains again in Colossians, Assim como Paulo explica novamente em Gálatas, Colossians. em Colossenses. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Em Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. I think the story of the temple visit in Luke 2 clearly shows this. Eu penso que a história que se passou no templo demonstra muito bem tudo isto. When Jesus was 12, he went with Mary and Joseph up to the Passover festival in Jerusalem. Quando Jesus tinha 12 anos e foi com a Maria e com José à Páscoa no templo, On the return journey, Mary and Joseph lost him in the crowd from Jerusalem. e em Jerusalém, Nazareth, sorry. sorry? Nazareth. Em Nazaré, e em Nazaré, quando Maria e José perderam Jesus e ele se perdeu na multidão, So his parents rushed around looking for him, e os pais estavam desesperadamente à sua procura, asking everywhere and everyone, à procura em todos os lados e a perguntar a toda a gente, and they finally returned to Jerusalem and found him in the temple, e eles regressaram a Jerusalém e encontraram-no no templo, talking as a 12-year-old with the teachers of the law. falando com apenas 12 anos, mas sendo um professor de Deus. Mary, as a typical mother, gave him a good telling off. Maria, como uma mãe normal, queria que ele não continuasse, But I like his Jesus answer. mas eu gostei da resposta de Jesus. Why were you searching for me? Por que estás à minha procura? Didn't you know I had to be in my Father's house? Não entendias que eu estaria na casa de meu pai? So what we can learn from this, that at the age of 12, Jesus clearly understood who he was. Aquilo que nós entendemos com a idade de 12 anos é que ele com esta idade já entendia o que é que ele era na realidade. He was sure of his identity as the Son of God. Ele estava seguro da sua identidade como filho de Deus. So let's get back to John 1, Vamos regressar a João 1, verses 11 to 13. dos versículos 11 a 13. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or of a husband's will, but born of God. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural,
nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. His own, in verse 11, of course, were the Jewish people. Em João 11, estava a falar para o povo judeu. But verse 12 is about us, isn't it? Mas o versículo 12 é acerca de nós. Yet, to No all entanto- who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. No entanto, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. We were adopted into God's family, Fomos adotados na família de Deus, but it wasn't just a change of legal status. mas não foi apenas uma mudança do estatuto legal. We, ourselves, our inner beings, are changed. Nós, como os nossos seres, estavam a mudar. We now share in the spiritual life. Partilhamos agora uma vida espiritual. We were born of God. Nós renascemos em Deus. Our spirit was made alive, and we receive a Holy Spirit living in us. O nosso espírito nasceu de novo e nós recebemos o Espírito Santo que vive dentro de nós. We are born of the Spirit, Nós nascemos no Espírito, not of human parents, but born of God. não de pais naturais, mas de Deus. A birth that comes from God, not from anything we have done, except believe and receive. Um nascimento que vem de Deus, não por algo que nós tenhamos feito, mas sim porque acreditamos. Jesus had to explain this to Nicodemus. Jesus teve que explicar isto a Nicodemos. Just over the page in chapter 3. Na outra página, no capítulo 3, I'll just read you. Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again." Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo facto de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. So that's us if we have believed and received. Isto somos nós, se nós acreditarmos e recebermos. We were born of the Spirit. Nós nascemos do Espírito. Let's never forget or take lightly that we were adopted into God's family. Não nos podemos esquecer que nós fomos adotados na família de Deus. We have become spiritually alive like Jesus. Nós ficamos espiritualmente vivos como Jesus. We have to grow and mature in our spiritual awareness just like Jesus did. Nós temos que crescer e ter o conhecimento da nossa vida espiritual assim como Jesus o teve. Otherwise, we'll just remain babies. De outra forma, nós continuamos como bebês. Verse 14. No versículo 14. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. E no versículo 14, vemos que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. It's a fantastic verse, that one. É uma fantástica afirmação. Jesus, Almighty God, became a baby and then grew like us to be a man. Que Jesus, Deus Todo-Poderoso, se fez bebê e cresceu como homem no meio de nós. He lived on earth for a while and the 12 saw his glory. Ele viveu na terra e deu-nos a sua glória. As Jesus said about himself in John 14:9, "If you have seen me, you have seen the Father." Como Jesus disse, se me viram, viram o Pai. Because of Jesus' birth, we can now see the character, emotions, and love of God. Por causa do nascimento de Jesus, nós conseguimos ver a nossa vida emocional com Deus. So if your picture of God in heaven is not like Jesus, then it must be wrong. Se pensarem que Deus não é como Jesus, então é porque estamos errados.
The end of the verse 14 says, full of grace and truth. E no final do versículo 14 diz, cheio de graça e de verdade. Grace is the gift of God, remember. Deus é a prenda a graça é a prenda que Deus nos dá. This theme goes on in verse 16. And of his fullness we have all received, and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. E isto continua no versículo 16, que diz que todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. So grace, this time of God's favor and forgiveness, is actually demonstrated in the very birth of Jesus. E assim a graça, como um favorecimento de Deus e de perdão, foi-nos dado através do crescimento de Jesus. Jesus setting aside his deity to become a servant of the people he created. Jesus veio como um servo para ficar junto daqueles que Deus criou. Coming as a helpless baby. Ele veio como um bebê indefeso. Coming knowing that his very people would reject and murder him. Sabendo desde o início que ele iria ser rejeitado pela própria pessoas que iriam viver com ele. Coming knowing the awful physical death that faced him. Vindo de uma forma física que sabia que iria morrer. And actually worse, the separation from God that he took when he took our sin upon himself. E com o risco de ter uma separação de Deus quando ele assumiu os nossos pecados para ele. I think sometimes many people, even some Christians, feel very distant from God. Eu penso que muitas vezes muitas pessoas e mesmo até cristãos se sentem longe de Deus. They often still treat Jesus as an intermediary, Eles continuam a tratar Jesus como um intermediário, as if he was a way to God but not God himself. como se ele tivesse afastado de Deus, como se não fosse Deus na sua realidade. But Jesus was and is God. Mas Jesus foi e é Deus. Before he was born to Mary, he was. Antes de ele ter nascido, ele era. He is. Ele é. He still is spirit, but now after his resurrection, he also has a renewed human body. Ele era espírito, mas depois de ele ter nascido, ele era um corpo renovado. Verse 18 continues the theme. E o versículo 18 continua assim. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father. He has made him known. E no versículo 18 continua e diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. No one has ever seen God because, like the Holy Spirit, he has no physical body. Nunca ninguém viu Deus, porque da mesma maneira que o Espírito Santo não tem corpo. Jesus is God revealed to us in a human body, so it's in a way we can understand. Jesus foi revelado para nós dentro de um corpo humano para que nós assim o conseguíssemos entender melhor. As well as rescuing us, Jesus came to reveal what God is really like. Enquanto que nos salvava, Deus veio mostrar-se como é que Ele na realidade era. Jesus' birth is God in action, God's loving action. O nascimento de Jesus é o amor de Deus em ação. Jesus' life is God's love demonstrated. A vida de Jesus é a demonstração do amor de Deus. In Jesus we see a picture of God's compassion. Em Jesus nós vemos uma fotografia da compaixão de Deus. We see God's heart in Jesus in a human model. Nós vemos no coração de Jesus, no modelo humano, o amor de Deus. So as I said, our knowledge of God is Jesus. E assim é por isso que eu digo que o nosso conhecimento de Deus é através de Jesus. If our understanding of God is not like Jesus, then it must be wrong. Se nós não entendermos Deus como Jesus, então é porque algo está errado. So I don't know if you're a spiritual baby or spiritually mature.
Eu não sei se tu és um bebé espiritual ou se és amadurecido espiritualmente. But if we want to grow in our spirit and spiritual life, Mas se nós quisermos crescer em espírito e na nossa vida espiritual, then we need to feed ourselves on Jesus. precisamos então de nos alimentar de Jesus. Read his words in red in the Bible, Ler as suas palavras que estão em vermelho na Bíblia, or if you've only got black, well, ou se for em preto também. look at Jesus' emotions. Ver as emoções de Jesus, Look at the way he talks to the 12. ver como é que ele fala com os 12 apóstolos. Jesus lived out what God is like. Look at Jesus' compassion. Vejam a compaixão de Cristo. Amen? Amém. God is revealed to us in Jesus. Deus foi-nos revelado a nós através de Jesus. Ask the Holy Spirit to reveal more of Jesus to you. Peçam ao vosso Espírito para vos revelar mais de Jesus a vocês. But don't just ask, give him the opportunity. Mas não peçam apenas, deem a oportunidade que isso aconteça. And open your Bible and read about Jesus. E abram a Bíblia e leiam sobre Jesus. Read his words, his feelings, his teachings. Leiam as suas palavras, os seus ensinamentos, os seus sentimentos. The gospel is all about Jesus. O Evangelho é tudo acerca de Jesus. And this is why we celebrate Christmas. E é por isto que nós celebramos o Natal. We celebrate Jesus, his coming, his love, and his sacrifice. Nós celebramos o nascimento de Jesus, a sua vida e o seu sacrifício. All of the 7 reasons I started with, Uma das 7 razões porque eu comecei, and many, many more. e muitas mais. Now, before the communion, Antes